Olá, meus alunos, tudo bom? Vamos para uma nova aula e a gente vai trabalhar agora uma parte dos termos essenciais da oração, tá? De acordo com a gramática, existem dois termos que são essenciais em uma oração. São eles, o sujeito e o predicado, tá? Então, nós vamos trabalhar inicialmente, nessa nossa aula aqui, nós vamos trabalhar o sujeito e sua classificação, ok? Então, o que é o sujeito? O que se entende sobre um sujeito? Olha só. O sujeito é a parte da oração sobre a qual o restante da oração se refere. Então, a parte da oração sobre a qual o restante se fala. Ou seja, eu estou falando de quem ou de quê, ou sobre o quê, certo? Então, o sujeito, a gente vai identificar, geralmente a gente vai conversar um pouquinho com o verbo, né? Estou falando de quem? Por exemplo, o rapaz caiu da árvore. Vamos perguntar o verbo? Quem caiu? O rapaz, tá? Então, a resposta lá do verbo é o sujeito, tá certo? A garota estudou para a prova. Quem estudou para a prova? A garota. Então, nós teremos o sujeito, tá certo? E o predicado é o restante da frase, ou seja, é a ação realizada, é o que se fala sobre o sujeito. Então, voltemos à frase. O rapaz caiu da árvore. Se o sujeito é o rapaz, e o que está se falando sobre o rapaz? Caiu da árvore. Então, caiu da árvore será o predicado. Tranquilo? Relembrando, sujeito é sobre quem ou sobre o que se fala. Predicado é o que está se falando do sujeito. Tá bom? Passemos. Olha só, é importante que a gente saiba identificar o sujeito direitinho na frase, tá? Por quê? Porque pode haver situações em que o sujeito esteja no início, na ordem direta, no meio, de uma forma intercalada, tá? Ou no final, que é a ordem inversa. Então, vamos lá. Posição do sujeito na oração, certo? Habitualmente, o sujeito vem antes do verbo, tá? Quando o sujeito vem antes do verbo, é chamado que ele está na ordem direta da oração, tá bom? Olha aqui o exemplo, ó. Antes do verbo, ou seja, antes do predicado. Então, o exemplo da ordem direta, temos aqui. Vamos colocar aqui os ponteirinhos. Pronto. Olha só. Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa. O que custará muito dinheiro? Vamos perguntar o verbo. O que custará muito dinheiro? Esta remodelação. Então, já sei que esta remodelação é o sujeito. Ele aqui está no início da frase, ele está antes do verbo, tá? Ele está antes do predicado. Então, aqui ele está na ordem direta. Tranquilo, gente? Então, quando o sujeito está antes do predicado, disse que ele está na ordem direta, ok? Mas, certo? Mas ele pode aparecer na ordem inversa, tá bom? O que significa isso? Dizer que ele pode estar depois do predicado ou no meio. Então, ele está na ordem inversa, tranquilo? Então, vamos ver os dois exemplos aqui. Custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. Olha só, esta remodelação, que é o sujeito, veio para o fim da frase, veio para depois do verbo, depois do predicado, ok? Como ela também pode estar aqui no meio, ó. Muito dinheiro à empresa, esta remodelação custará. Percebam que o sujeito ele pode estar em várias posições na frase, tá? Dependendo de quem está escrevendo. Então, é importante que a gente saiba identificar o sujeito. Pergunta o verbo, tá bom? Conversa com ele, tá? No sentido figurado. E vocês encontrarão o sujeito, tá bom?
Então, olha só. Como identificar o sujeito, né? Como eu havia falado para vocês. As perguntas quem, o que e que, feitas antes do verbo, facilitam a identificação do sujeito, tá? Como eu havia falado. Vamos analisar essa frase aqui. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Vamos identificar o verbo? Não é conseguir? Vamos lá. Pergunta, quem conseguiu? Quem conseguiu vai ser a resposta para o sujeito. Quem conseguiu? Felipe. Então, Felipe é o sujeito, ok? Outro exemplo. O bolo de chocolate queimou no forno. O bolo de chocolate queimou no forno. O que queimou? O que queimou foi o bolo de chocolate. Veja que o sujeito é tudo isso aqui, o bolo de chocolate. Tá certo, pessoal? Então, é uma dicasinha para que vocês encontrem o sujeito. Vejam só. O sujeito pode ser representado por várias situações, certo? Por vários, digamos assim, várias classes gramaticais, vários termos. Vejam, ele pode ser representado por um substantivo. No exemplo aqui, a mesa se quebrou. Mesa é um substantivo, né, gente? É sim. Quando eu consigo colocar um artigo antes, um determinante antes, ele a palavrinha é um substantivo. Pronomes pessoais. Lembram de pronomes pessoais? Pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles, elas, tá? E os pronomes pessoais oblíquos. Só que os oblíquos não vão se colocar na situação do sujeito. Somente os pronomes pessoais do caso reto. Aqui temos o exemplo. Ela chegou agora, que é um sujeito, ela, tá bom? Pronomes demonstrativos também podem ser sujeito, tá? Isso é meu, né? Isso é um pronome demonstrativo. Aquilo é meu, né? Esta é minha, né? Um exemplo. Vamos ver outro. Pronomes indefinidos também podem ser sujeito, tá bom, pessoal? Não confundam aqui, por exemplo, ninguém podia dormir na rede. Né? Na questão do pensamento, eu não tenho como definir quem é esse ninguém, ele é indefinido realmente. Mas gramaticalmente eu consigo identificar quem é o sujeito, é ninguém, tá bom? Ninguém aqui é o sujeito. Pode ser representado também por numerais. 4 já chegaram, né? Digamos que eu quero dizer assim, a reunião será com 10 pessoas, então 4, né? 4 pessoas já chegaram. Expressões substantivadas também podem ser sujeito. O não foi considerado como resposta. Quem é o sujeito? O não. Tá certo? Não aqui não é um advérbio, né, de negação, mas nessa frase aqui ele se coloca como um substantivo. Ele está acompanhado de um determinante por. Um artigo, no caso aqui. Orações subordinadas substantivas subjetivas não é um assunto de vocês vão ver depois, mas só para que vocês percebam que em uma oração, né, pode ter o sujeito. Preciso saber se você está bem. Então, aqui, sujeito, tá? Aqui seria um sujeito oculto, eu preciso, eu, tá? Então, vejam que existem várias situações em que pode ocorrer, né? Pode haver a presença do sujeito, tá bom? Então, a gente vai ver agora a classificação do sujeito, certo? São 5 tipos de sujeito. O primeiro aqui que a gente vai trabalhar é o sujeito simples, tá? Vamos identificar, vamos assimilar que o sujeito simples, pessoal, é quando apenas a presença de um núcleo, tá? Um núcleo relacionado com o verbo, tá bom? Não confundam o sujeito simples com uma frase no singular, ok? Por quê? Porque eu posso ter frase no plural e ser um sujeito simples. Vamos analisar. Olha, a professora saiu da sala, tá bom? Quem foi que saiu da sala? A professora. Professora tem um núcleo, tem uma palavra importante, né?
ou duas ou mais. Então, vamos entender que núcleo é uma palavrinha importante desse sujeito. Quem é que é o núcleo? É a ou é professora? O que é mais importante? É o a ou é professora? É professora. Então, tem um núcleo aqui, professora. Tem mais de um núcleo? Não, só tem um. Tá? Professora saiu da sala. Pedro esperou sua mãe na portaria. Vamos lá, quem esperou? Pedro. Tem só um núcleo, Pedro. Os alunos estudaram para o teste. Olha só aqui. Apesar de alunos, dá a entender que são muitos, né, os alunos, mas aqui é somente uma palavra que está se relacionando com o verbo estudar. Tá certo? Então, eu só tenho um núcleo, tá? Se eu tivesse assim, os alunos e os professores, né? Aí seria um sujeito composto. Tá certo, pessoal? Vamos analisar outra frase. Ó. Elas gostam de sorvete de morango. Elas é o sujeito, só tem esse núcleo aqui, né? Eu estudo português. Eu também é um núcleo. Então, vejam que eu tenho só um núcleozinho em cada frase aqui se relacionando com o verbo, tá? Aí, o composto já vai modificar, ó. Veja só. Eu e ela, Patrícia e Eduardo, alimentação equilibrada e exercício físico. Então, tem duas, né, nessas frases aqui, duas ou mais situações que se relacionam com o verbo. Então, vamos lá. O sujeito composto é quando apresenta dois ou mais núcleos, tá? Nessas frases, professora, quais são os núcleos? Eu vou apagar aqui, vamos lá pra gente trabalhar aqui, peraí. Quais são, professora, os núcleos aqui para que eu possa saber que ele é composto? Olha, eu e ela fomos ao cinema. Aqui eu tenho quem foram ao cinema? Eu e ela. Eu tenho duas palavrinhas, eu tenho dois núcleos se relacionando com esse verbo aqui, tá? Patrícia e Eduardo casaram-se. Eu tenho dois núcleos se relacionando com o verbo. Alimentação equilibrada e exercício físico também tem dois núcleos se relacionando com o verbo ser aqui. São. Inglês e alemão são línguas que dominam na perfeição. Inglês é um núcleo, alemão é outro núcleo. Tá? Então, percebam que o sujeito composto vai estar sempre ligadozinho pela conjunção i. Eu, você e a nossa amiga estudamos português, tá? Pode haver também o quê? A vírgulazinha, quando há mais de dois núcleos. Aqui eu tenho três. Tenho eu, você, nossa amiga, tá? Tem três núcleos aqui. Então, são exemplos de sujeito composto. E aqui nós temos o sujeito desinencial, olha só a imagenzinha, ele fica escondido, tá? Então, o sujeito desinencial, implícito ou oculto, viu, gente? É a mesma coisa, é a mesma situação. Então, associem aí essas palavrinhas, desinencial, implícito ou oculto. E o que são esses sujeitos? Eles são identificados, gente, pela desinência verbal, tá? Finalzinho do verbo, a conjugação do verbo, é que vai poder auxiliar você a identificar como sendo desinencial ou implícito ou oculto, tá certo? Então, vejam só, vamos analisar aqui os exemplos. Estudamos português, vejam só. Estudamos pelo finalzinho do verbo, pela desinência, nós sabemos que é quem que estudou? Nós, tá certo? Ele é um sujeito que está implícito. Gostamos de acordar cedo e correr na praia. Quem é que gostamos? Nós, tá bom? Fiz dieta durante 3 meses. Fiz. Eu fiz, tu fiz, ele fez. Quem é que fez? Eu, né? A gente
pelo finalzinho do verbo a gente sabe que é eu fiz dieta durante 3 meses. Pediram para você esperar. Quem pediu? Pelo finalzinho a gente sabe que são eles. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Inicialmente eu vou mostrar para vocês esses 3 tipos, tá? Para não ficar tão complexo, não ficar tão difícil para vocês assimilarem os tipos de sujeito. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Tá certo, pessoal? Até mais!